Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, um telefonema de Donald Trump e Vladimir Putin provocou um terremoto diplomático durante uma conversa de cerca de 1 hora. Ambos concordaram em iniciar negociações imediatas para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Mas o detalhe mais surpreendente não foi a disposição ao diálogo, e sim a ausência da Ucrânia nas negociações. A decisão de Washington em abrir conversas diretas com Moscou sem o envolvimento prévio da Ucrânia gerou o desconforto tanto em Kiev quanto nas capitais europeias. O impacto foi instantâneo. Enquanto a bolsa de valores russa disparava e o rublo se fortalecia, os aliados ocidentais temiam que essa aproximação representasse uma concessão prematura a Putin, com a expectativa que o Kremlin pudesse recuperar parte da sua influência geopolítica, crescendo consideravelmente. E de fato, na Rússia, a imprensa estatal e os políticos comemoram o telefonema como uma ruptura do isolamento imposto pelo Ocidente desde o início da guerra, com muitos considerando a reunião telefônica como uma vitória de Vladimir Putin no embate com a Europa. Se há algo claro na administração Trump, é a sua disposição de redesenhar as relações internacionais. A nomeação de Pete Hegseth como secretário de Defesa foi um indicativo claro disso. Em uma declaração feita também nesta quarta-feira, ele afirmou que a ideia da Ucrânia recuperar as suas fronteiras pré-2014 é irrealista. Além disso, ele deixou claro que a entrada da Ucrânia na OTAN está fora de questão, afirmando que qualquer garantia de segurança para a Ucrânia deverá ser assumida exclusivamente pela Europa, e não pela aliança militar liderada pelos Estados Unidos da América. Isso representa o rompimento com a política adotada pela administração Biden, e um sinal que a Casa Branca está mais interessada em encerrar a guerra rapidamente do que em garantir melhores condições para Kiev. O presidente ucraniano tentou manter uma postura positiva diante dos acontecimentos, enfatizando em um vídeo gravado após conversar com Donald Trump na quarta-feira que ninguém deseja paz mais do que a Ucrânia. Zelensky também disse que a conversa com Donald Trump foi positiva, mostrando-se aparentemente animado com as negociações. No entanto, nos bastidores, a sensação em Kiev é que os Estados Unidos podem estar prestes a ceder demais em favor da Rússia. Na Europa, a resposta foi de apreensão com líderes europeus, alertando para a importância de colocar a Ucrânia em uma posição de força antes de qualquer negociação. Afinal, permitir que Moscou dite os termos do cessar-fogo poderia ser interpretado como um prêmio pelos anos de agressão militar russa. Vladimir Putin já demonstrou por diversas vezes que não está interessado apenas em um cessar-fogo, com o seu objetivo principal sendo uma reconfiguração completa da segurança europeia. Para o Kremlin, a guerra na Ucrânia não é apenas sobre território, mas sim sobre a reconstituição da influência russa no continente, o que envolve obrigatoriamente o enfraquecimento da OTAN, a redução da presença militar ocidental na Europa Oriental e a consolidação de zonas de influência russas na região, como na Ucrânia, Moldávia e Geórgia. Se Donald Trump realmente deseja encerrar o conflito, terá de decidir se está disposto a atender essas demandas ou se buscará uma abordagem mais equilibrada. Por ora, as declarações de Donald Trump sugerem um misto de pragmatismo e fortes cansaço, o que pode dar Putin exatamente aquilo que ele deseja, que é uma grande vitória geopolítica sem precisar conquistar mais território. Olhando para a história em paralelos, preocupante entre a abordagem de Donald Trump em relação a Vladimir Putin e a política de aparelhamento adotada por Neville Chamberlain em 1938. Naquele ano, então o primeiro-ministro britânico cedeu à pressão de Adolf Hitler e aceitou a anexação da Checoslováquia pelo Terceiro Reich. Sobre o Acordo de Munique, o objetivo de Chamberlain era evitar um conflito maior, mas ao invés disso a concessão apenas encorajou Adolf Hitler a seguir em frente com a sua expansão territorial, combinando na terrível Segunda Guerra Mundial. De maneira similar, Donald Trump parece inclinado a fazer concessões a Vladimir Putin sobre o pretexto de encerrar rapidamente a guerra. No entanto, se há uma lição que a política ensinou, é que ditadores raramente se contentam com aquilo que ganham de graça. Assim como Adolf Hitler viu fraqueza no Ocidente,
Após as grandes construções oferecidas por Chamberlain em 1938, agora em 2025, Putin vê fraqueza e divisão no Ocidente se Donald Trump oferecer aquilo que os russos buscam e não conseguem obter há quase 3 anos. O fim de uma guerra é algo sempre desejado por todos, mas há formas positivas e negativas de se terminar um conflito, com a história completa de exemplos. De formas negativas, como foi o caso da Guerra do Vietnã. Em 1973, após uma massiva campanha de bombardeio, o Vietnã do Norte finalmente aceitou assinar com os Estados Unidos um armistício colocando um fim à participação americana na guerra. Os Estados Unidos cumpriram a sua parte do acordo e saíram do Vietnã, mas os comunistas norte-vietnamitas violaram os termos e, se aproveitando da saída, americana voltaram ao ataque poucos meses depois, conquistando o Vietnã do Sul, que já não contava com o apoio militar americano. No Afeganistão aconteceu algo semelhante com Donald Trump negociando com os talibãs a saída dos Estados Unidos da guerra. Um acordo muito mal feito que criou as condições perfeitas para que poucos meses depois os talibãs retomassem o controle completo do país. Em 1973, Nixon queria se apresentar como responsável pelo fim da Guerra do Vietnã e por isso se apressou, queimou etapas e assinou um acordo fraco que resultou em desastre. Em 2020, Donald Trump queria se apresentar como responsável pelo fim da Guerra do Afeganistão e por isso se apressou, queimou etapas e assinou um acordo fraco que resultou em desastre.